O silêncio absoluto do tribunal foi quebrado de forma brutal quando Mike Wolff, que já foi uma das figuras mais amadas da televisão americana, explodiu de ódio e raiva ao ouvir sua sentença de prisão perpétua. Aquela trajetória dele, que começou com uma busca inocente por antiguidades e terminou nesse desfecho tão sombrio e terrível, era algo que ninguém em sã consciência poderia sequer imaginar. Wolff, mundialmente conhecido pelo programa Caçadores de Relíquias, foi considerado culpado por ter tido um papel direto na morte do seu antigo parceiro de cena, o Frank Fritz. O som pesado da porta da cela se fechando marcou o fim definitivo de tudo, enquanto ele soltava uma despedida arrepiante e perturbadora que ecoou pelo corredor. Ao relembrar o seu passado de glória, Wolff falou sobre as conexões profundas e os laços que ele construiu ao longo dos últimos 13 anos com toda a sua equipe, dizendo que os via como se fossem sua própria segunda família. Ele expressou uma gratidão imensa por terem acreditado tanto nele e por todas as oportunidades valiosas que aquela equipe tinha lhe proporcionado durante tanto tempo. Mas, no meio de todas essas reflexões, um sentimento amargo de traição e fracasso surgiu, e ele lamentou, dizendo: "Ele tirou tudo de mim e eu fui o único que realmente construiu o Caçadores de Relíquias do zero." Essa notícia chocante vinda direto da América deixou milhares e milhares de pessoas pelo mundo inteiro completamente boquiabertas e sem acreditar no que estavam ouvindo. A imagem de Wolff, uma figura tão famosa e respeitada, sendo levado embora por policiais, algemado e derrotado, parecia algo totalmente surreal, como se fosse um pesadelo. No começo, muita gente começou a especular que aquela prisão estaria ligada a algum conflito interno dentro da comunidade de antiguidades, ou quem sabe, uma briga feia de negócios com a emissora. Mas, à medida que os detalhes da história começaram a aparecer e a se desenrolar diante de todos, ficou muito claro que a verdade por trás de tudo era muito mais complexa e infinitamente mais chocante do que qualquer um poderia ter previsto. Conforme as camadas desse mistério terrível iam caindo, a realidade perturbadora finalmente apareceu sob a luz do dia. Segundo os relatos oficiais, Wolff estava diretamente ligado à morte trágica e misteriosa do seu colega, o Frank Fritz. Apenas alguns dias após o falecimento do Fritz, Wolff foi até o Instagram para postar o que parecia ser uma mensagem de profunda tristeza, e o texto dele dizia o seguinte: "Estou com o coração partido ao saber da partida do Frank. Eu conhecia o Frank há mais da metade da minha vida, e o que vocês viam na televisão era exatamente o que tínhamos na vida real. Ele era uma pessoa muito especial. Descanse em paz, meu grande amigo." Aquela mensagem emocionante parecia ser uma homenagem muito sincera no início, mas logo ficou óbvio que havia muito mais escondido por baixo daquela despedida emocional, algo muito mais sombrio, perverso e extremamente complicado de entender. Pouco tempo depois, Wolff foi revelado como o principal suspeito da morte de Fritz, transformando o que antes era visto como um post cheio de dor em algo muito mais sinistro e calculista. E nós adoraríamos muito saber o que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo. Escreva o nome da sua cidade aí nos comentários e conta pra gente de onde você está assistindo este vídeo agora. No começo de tudo, a morte de Frank Fritz foi atribuída apenas a complicações decorrentes de um derrame cerebral. Os laudos médicos revelaram que ele vinha lutando contra uma doença cerebrovascular e estenose aórtica, que são condições gravíssimas que destroem a circulação do sangue. Mas, conforme os investigadores cavavam mais fundo, algumas perguntas incômodas começaram a surgir, lançando uma sombra pesada de suspeita sobre a causa oficial e criando dúvidas se a morte dele foi mesmo por causas naturais. Foi então que uma prova crucial e definitiva mudou completamente o rumo e a trajetória de toda a investigação policial. Os peritos encontraram um frasco de remédio vazio na casa de Frank Fritz, que continha impressões digitais quase invisíveis, mas que foram identificadas como sendo as de Mike Wolff. Essa descoberta levou a uma análise detalhada de DNA. E os resultados simplesmente destruíram todas as suposições que tinham sido feitas no início do caso.
Foi confirmado oficialmente que a morte do Fritz não aconteceu por causas naturais, mas sim por um assassinato cruel e premeditado. Isso virou o caso inteiro de cabeça para baixo, expondo uma nova realidade de arrepiar por trás do que todos acreditavam ser apenas um acidente trágico. Um novo laudo médico revelou que Frank Fritz tinha níveis assustadoramente altos de fentanil no corpo, que é um analgésico opioide extremamente potente, níveis que estavam muito além do que seria considerado seguro para qualquer ser humano. Essa descoberta acendeu um alerta vermelho imediato, principalmente porque o fentanil não fazia parte dos remédios que ele tinha receita para tomar. Levando em conta o histórico médico muito bem documentado do Fritz e o seu plano de tratamento que era seguido à risca e de forma rigorosa, a chance de ele ter se medicado por conta própria parecia ser algo virtualmente impossível de ter acontecido. Esse achado inesperado deixou o mistério ainda mais profundo, sugerindo que algo muito mais sinistro e maligno estava por trás da morte dele. As autoridades agiram rápido e focaram as atenções naquelas pessoas que estiveram mais próximas de Frank Fritz em seus momentos finais de vida. Conforme a investigação avançava, uma testemunha-chave da equipe de produção apareceu com detalhes fundamentais, ajudando a polícia a entender melhor as circunstâncias em que o corpo de Fritz foi encontrado. Além de tudo isso que já foi descoberto até agora, mensagens de texto incriminadoras enviadas por Wolf para Fritz vieram à tona, aumentando ainda mais a suspeita pesada sobre o seu envolvimento direto no crime. O golpe final veio com a confirmação definitiva das digitais de Wolf no frasco de comprimidos, selando de vez o papel dele nesses eventos trágicos e horríveis. A promotoria deixou a sua posição muito clara. Este não foi um caso de erro descuidado ou um momento de violência por impulso. Eles afirmaram com todas as letras que foi um assassinato deliberado e planejado com antecedência, movido puramente por ciúmes e uma ambição pessoal doentia. Para os telespectadores que antes achavam que a tensão entre Wolf e Fritz era só uma jogada de marketing para manter o programa em alta, a verdade veio como um soco direto no estômago. Aquele programa tão querido sobre celeiros empoeirados e tesouros escondidos acabou sendo manchado para sempre por uma história real de enganação, rivalidade extrema e assassinato. Mike Wolf era um visitante frequente na casa de Frank Fritz, o que dava a ele um acesso muito fácil ao local, sem nunca levantar qualquer tipo de suspeita ou atenção dos vizinhos. E foi durante o julgamento que os detalhes mais sórdidos começaram a aparecer. Revelou-se que o fentanil encontrado no organismo de Fritz batia exatamente com o histórico de buscas na internet que o Wolf tinha feito em seu computador, o que levantou suspeitas gravíssimas e imperdoáveis. Os investigadores descobriram um histórico de buscas realmente sinistro nos aparelhos eletrônicos de Wolf, com perguntas sobre venenos impossíveis de rastrear e métodos para imitar perfeitamente os sintomas de um derrame cerebral. Aquilo não era apenas uma curiosidade boba ou sem propósito. Na verdade, tudo aquilo indicava claramente que o que aconteceu foi planejado com muita antecedência e malícia. O relatório toxicológico revelou níveis de fentanil no organismo de Frank Fritz que eram assustadoramente altos, muito além do que poderia ser explicado por qualquer tratamento médico que ele estivesse recebendo, especialmente quando levamos em conta as suas vulnerabilidades médicas já conhecidas e o plano de cuidados extremamente rigoroso e controlado que ele seguia diariamente. Somando o acesso irrestrito que Wolf tinha a Fritz com esse rastro digital de pesquisas incriminatórias, o caso tomou um rumo completamente obscuro e perturbador. O que inicialmente parecia ser apenas uma emergência médica trágica começou a ganhar a forma de um assassinato meticulosamente calculado e executado. A autópsia não apenas causou estranheza e levantou suspeitas imediatas entre os profissionais envolvidos. Ela forneceu evidências perturbadoras o suficiente para levar a polícia do estado de Iowa a reabrir o caso, desta vez sob a sombra terrível de um homicídio. No centro dessa nova investigação estava Mike Wolf, que não era mais visto apenas como uma testemunha, mas sim como o principal suspeito do que agora parecia ser um ato de traição cuidadosamente orquestrado.
As autoridades lançaram silenciosamente uma operação secreta, refazendo todos os últimos passos e interações que Fritz teve antes de partir, fechando o cerco sobre Wolf com uma intensidade que sugeria que a polícia acreditava que a verdade era muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. O que os detetives descobriram no processo chocou até mesmo os investigadores mais experientes da corporação, acostumados com crimes brutais. Imagens de câmeras de segurança do bairro tranquilo onde Fritz morava acabaram costurando, por puro acaso, uma pista que se tornaria crucial para o caso. O carro de Wolf apareceu na casa de Fritz tarde da noite, exatamente 3 horas antes de a chamada de emergência ser efetuada. Aquele momento específico, quando a vizinhança estava mergulhada na escuridão e todos estavam dormindo profundamente, levantou suspeitas imediatas sobre o que ele estaria fazendo lá, principalmente considerando o relacionamento tenso e desgastado que os dois tinham na época. Foi Mike Wolf quem ligou para o 911 e sua voz tremia com uma urgência aparente. Ele alegou que tinha acabado de encontrar Fritz desacordado e já sem qualquer sinal de vida dentro da residência. Na superfície, aquilo soava como o grito desesperado de alguém que tinha acabado de se deparar com uma tragédia horrível. Mas, à medida que a investigação avançava, aquela ligação começou a parecer menos um pedido de socorro real e mais uma performance cuidadosamente ensaiada. Será que tudo aquilo foi uma tentativa premeditada de se colocar no papel de amigo preocupado, enquanto tentava silenciosamente manipular a história a seu favor? Quanto mais as autoridades ouviam a gravação da chamada, mais perguntas arrepiantes surgiam. Mike estava tentando relatar uma morte, ou estava dirigindo a cena de uma. Quando as equipes de emergência chegaram ao local, Mike Wolf parecia completamente devastado, tremendo e chorando muito, a própria imagem do luto e do sofrimento. Mas aquela emoção bruta não combinava nem um pouco com o que aconteceu logo em seguida. Testemunhas e investigadores notaram algo muito estranho no comportamento dele. Assim que Frank Fritz foi oficialmente declarado morto, a postura de Mike mudou de forma sutil, mas perceptível. Foi naquele momento que a máscara pareceu finalmente rachar. Por trás daquelas lágrimas, havia um homem que talvez soubesse demais e que usou esse conhecimento para o mal. Armado com informações íntimas sobre os problemas de saúde de Frank, Mike pode ter explorado essas vulnerabilidades para forjar uma cena de crime que enganaria até mesmo os investigadores mais veteranos. Não foi apenas algo trágico de se ver, foi algo perturbadoramente calculado em cada detalhe mínimo. Devido à sua relação de anos com Fritz, Wolf conhecia cada detalhe de sua saúde debilitada, especialmente sobre o derrame anterior e o risco iminente de problemas cardíacos. Esse tipo de conhecimento não era apenas pessoal, era algo que poderia ser usado de forma tática e cruel para encobrir um crime. A decisão de usar fentanil, uma droga famosa por ser extremamente potente e perigosa, parece ser tudo, menos algo aleatório ou acidental. Seus sintomas poderiam facilmente imitar ou até piorar os sinais de um derrame, confundindo a linha entre um crime e causas naturais. O que é mais assustador é a precisão com que tudo foi montado. O posicionamento do corpo de Fritz, o tempo exato de tudo, até as pistas ao redor, tudo apontava para uma morte silenciosa causada por uma doença crônica. Absolutamente nada parecia fora do lugar na casa, e talvez essa tenha sido a parte mais suspeita de toda essa história macabra. Wolf, que esteve ao lado de Fritz por tantos anos, conhecia bem demais as suas fraquezas, especialmente o seu histórico de derrames e as suspeitas de problemas no coração. Esse conhecimento tão íntimo fez do fentanil uma opção estrategicamente arrepiante para quem quisesse se livrar dele sem levantar suspeitas. Os sintomas da droga poderiam simular um novo derrame, ou até desencadear um fatal, apagando os rastros entre um acidente e uma intenção assassina. Nada naquela cena foi por acaso. Desde a maneira como Fritz foi encontrado até o vestígio mais sutil de evidência, cada detalhe parecia ter sido criado para sugerir um falecimento natural.
Se isso foi realmente um assassinato, foi encenado com uma precisão perturbadora. O verdadeiro choque não veio da morte de Fritz em si, mas do que aconteceu logo depois dela. Wolf não parou um segundo sequer para viver o luto. Em vez disso, ele começou a agir com uma urgência estranha e muito suspeita. Em apenas 48 horas, ele já estava no escritório de um advogado, pressionando para ganhar o controle total do nome e da imagem de Fritz para futuros negócios. O que gerou ainda mais desconfiança foi o fato de ele ter localizado, de alguma forma, os depósitos particulares de Fritz, lugares cheios de itens de colecionador raros que o público jamais tinha visto. Como ele sabia onde procurar e por que tanta pressa? Para muitos, suas ações pareciam menos uma perda e mais um movimento calculado de xadrez. As coisas saíram ainda mais do controle quando o conteúdo do testamento de Fritz foi finalmente revelado ao público em geral. Para o espanto absoluto de todos, cada centavo de sua fortuna, avaliada em quase 6 milhões de dólares, foi deixado integralmente para Mike Wolf. A notícia se espalhou como fogo e a indignação foi geral. Amigos próximos se sentiram traídos, os fãs ficaram confusos e o pai de Fritz, William, ficou completamente furioso com a situação. Como o único parente vivo do Frank, o William simplesmente não conseguiu ficar em silêncio diante de tudo isso. Ele decidiu bater de frente e entrou com um desafio legal, exigindo por justiça que cada detalhe daquele testamento fosse examinado sob uma lupa. Do ponto de vista dele, as contas simplesmente não fechavam. Por que diabos um homem com a saúde tão debilitada e que já estava vivendo longe dos holofotes deixaria absolutamente tudo para um suposto amigo, sem sequer mencionar a própria família? Essa mudança repentina no testamento pareceu algo muito abrupto, carregado de suspeitas, e para muita gente deu a entender que foi algo friamente calculado. Assim que a pancadaria judicial começou, o Wolf não perdeu nem um segundo sequer. Ele se cercou de advogados caros rapidinho, alegando de forma cínica que estava apenas defendendo o que o Fritz supostamente queria. Só que, em vez de acalmar os ânimos e esclarecer as coisas, essa reação defensiva e apressada dele acabou despertando ainda mais desconfiança em todo mundo. Será que ele estava mesmo honrando os últimos desejos do falecido Fritz? Ou será que estava correndo contra o tempo para garantir aquela herança gorda antes que alguém pudesse estragar os planos dele? No olho desse furacão, existe uma pergunta que gela o sangue de qualquer um. O Frank Fritz tinha mesmo clareza mental e consciência do que estava fazendo ao assinar aquele papel? Se o testamento original não tivesse sido contestado pela família, o Mike Wolf estaria agora sentado em cima de uma verdadeira fortuna, um desfecho que levanta suspeitas pesadas de exploração e de uma influência maligna e astuta, exatamente como os promotores fizeram questão de alertar no tribunal. Mas do outro lado da trincheira está o William Fritz, firme e determinado a proteger com unhas e dentes a memória do seu falecido filho. Para ele, é impossível que o Frank tivesse entregado tudo nas mãos do Wolf de livre e espontânea vontade, sabendo exatamente o que estava fazendo. Não depois de todo o desgaste e daquele distanciamento que azedou a relação deles nos últimos anos. A dúvida que não quer calar é: essa herança era mesmo um desejo do Frank ou foi uma armação de outra pessoa? A precisão cirúrgica e fria com que o Wolf se movimentou sugere que existe algo muito mais sombrio escondido nos bastidores. Talvez ele não visse mais o Fritz como um parceiro, mas sim como um peso morto atrapalhando seu caminho. Seus diários particulares, cheios de confissões perturbadoras, já davam pistas de um ressentimento que estava prestes a explodir. Eram frases carregadas de ódio e uma obsessão doentia em tirar o Fritz de cena de uma vez por todas. Teria sido ambição pura? Inveja? Ou uma fome insaciável de ter o controle total da fama e dos holofotes só para ele? Seja lá qual for o motivo real, a sequência de acontecimentos estranhos em torno do fim prematuro do Fritz só faz aumentar as sombras dessa história tenebrosa. A ideia de coincidência parece cada vez menos provável.
Dizem que o Wolf chegou na casa do Fritz tarde da noite, o que acabou gerando uma ligação desesperada para o 911 e uma onda de angústia total. No entanto, o relatório do legista trouxe contradições de arrepiar, que colocam um ponto de interrogação enorme sobre toda a história que o Wolf tentou contar. Mais tarde, os investigadores descobriram buscas sinistras nos aparelhos eletrônicos do Wolf e anotações em seu diário que sugeriam uma motivação oculta e bem perigosa. Pouco tempo depois que o Fritz partiu, as autoridades fizeram uma busca na casa e no escritório do Wolf, onde desenterraram um cofre escondido cheio de frascos de remédios controlados sem rótulo, uma descoberta assustadora que botou mais lenha na fogueira das especulações. Os resultados que vieram da análise minuciosa do laboratório foram de cair o queixo, já que o conteúdo encontrado naquele cofre batia exatamente com as toxinas identificadas no organismo do Fritz. Mas a descoberta mais alarmante de todas foi o que estava escrito no diário particular do Wolf, revelando um lado sinistro e cruel de sua personalidade, que era o oposto daquela imagem de cara legal que ele passava para o público. Aqueles registros íntimos supostamente iam muito além de picuinhas bobas, expondo um rancor que estava apodrecendo dentro dele contra o Fritz. Tudo chegou a um clímax assustador poucas semanas antes da tragédia, quando Wolf teria escrito a seguinte frase perturbadora: "Sem mim, este programa nem existiria. Ele não é nada sem o meu esforço. Ele se tornou um fardo pesado demais para eu carregar. Agora só existe um jeito de eu proteger tudo que eu construí com tanto sacrifício. Se aquela nota sinistra era uma pista de um plano secreto, ou apenas um desabafo de frustração, ainda é algo que gera muita discussão e teorias da conspiração. Mas essas palavras não parecem apenas o desabafo de um colega irritado. Elas carregam a marca de intenções friamente calculadas e perversas. Elas refletem um egoísmo e uma fixação pelo poder e pelo prestígio tão grandes que o Wolf parou de enxergar o Fritz como uma pessoa, tratando-o apenas como um obstáculo que precisava ser removido. Agora que a verdade está vindo à tona e o Wolf está sendo finalmente levado à justiça, as passagens daquele diário parecem mais geladas e aterrorizantes do que nunca. São provas claras de que isso não foi um impulso do momento, mas sim um plano premeditado e desenhado passo a passo com muita maldade. Em uma escala de 1 a 10, o quanto você ficou chocado ou emocionado com as atitudes do Mike Wolf e com essas revelações pesadas sobre a relação dele com o Frank Fritz? Compartilhe o que você está sentindo aqui embaixo nos comentários e conte pra gente o que você realmente acha de toda essa situação bizarra. O julgamento de Mike Wolf em 2026, um evento que parou o país e foi transmitido para todo lugar, se arrastou por 6 semanas de roer as unhas de tanta tensão. A promotoria montou um argumento impecável, apresentando uma corrente de fatos impossíveis de negar, que aos poucos revelaram o que realmente aconteceu na morte do Frank Fritz. As descobertas do médico legista mostraram que havia uma quantidade fatal de fentanil no corpo dele, uma substância perigosa que nunca tinha sido receitada para o Fritz em momento algum da vida dele, o que derrubou totalmente a conclusão inicial de que a morte teria sido causada por complicações naturais de um derrame. Para complicar ainda mais a situação do Wolf, o histórico de buscas dele na internet expôs um complô terrível e planejado, revelando que ele pesquisou sobre venenos que não deixam rastros e técnicas para fazer uma morte provocada parecer que foi causada por um derrame natural. Conforme a investigação avançava, a polícia encontrou um cofre escondido tanto na casa quanto no trabalho do Wolf, contendo vários frascos de medicamentos sem qualquer identificação. A análise que veio depois revelou uma verdade chocante. Os frascos continham a mesma toxina, exata responsável por tirar a vida do Fritz, uma revelação que ecoou e chocou o mundo inteiro. A descoberta mais terrível e comprometedora de todas, no entanto, foi encontrar as anotações carregadas de puro ódio e amargura no diário pessoal de Mike Wolf. Naquelas páginas, ele não apenas despejou todo o seu profundo ressentimento contra o Frank Fritz, mas também detalhou, com todas as letras,
o desejo sombrio de eliminá-lo de uma vez por todas da sua vida, para piorar ainda mais a situação e somar ao conjunto de provas pesadas contra ele. As imagens das câmeras de segurança exibidas no tribunal mostraram claramente o veículo de Wolff chegando à casa de Fritz tarde da noite, apenas algumas poucas horas antes de a chamada de emergência ser feita naquele dia fatídico. Isso contradisse totalmente o que o Mike tinha dito em seus depoimentos e jogou uma dúvida enorme sobre a sua versão dos fatos. Além disso, o comportamento dele logo após a morte do Fritz foi no mínimo suspeito, com todos aqueles esforços calculados e frios para tomar posse rapidamente dos bens e de toda a propriedade intelectual do seu antigo parceiro de estrada, o que só serviu para reforçar a tese da acusação de que Wolff agiu com uma intenção deliberada e com muita premeditação, tudo planejado nos mínimos detalhes. O histórico de navegação na internet do Mike Wolff também revelou perguntas perturbadoras e assustadoras, incluindo coisas como: interações medicamentosas que imitam sintomas de derrame podem ser identificadas após a morte? E também pesquisas minuciosas sobre como fazer uma morte parecer ter sido causada por complicações naturais de um acidente vascular cerebral. Todas as evidências sugerem fortemente que o Mike se aproveitou dos problemas de saúde que o Frank já enfrentava para forjar uma causa de morte aparentemente natural e, assim, esconder qualquer rastro do seu envolvimento no crime. Os depoimentos de vários ex-membros da equipe do programa destacaram que a tensão entre o Mike e o Frank só aumentava drasticamente nos anos que antecederam a sua morte trágica em 2026. Uma das pessoas que presenciou tudo, uma assistente de produção, contou que viu brigas intensas e discussões acaloradas sobre os rumos do programa, com o Mike Wolff sempre batendo na mesa e exigindo autonomia criativa total para ele. Ela também se lembrou de uma vez que o Mike, furioso, gritou com o Frank dizendo que ele não tinha mais direito a receber o mesmo salário porque a sua saúde estava debilitada e ele já não rendia mais como antes. Um dos momentos mais chocantes e tensos de todo o julgamento aconteceu quando a Danielle Colby, visivelmente abalada e tremendo muito, subiu ao banco das testemunhas para depor a favor da acusação. Mesmo hesitante, mas com muita firmeza no olhar, ela relatou um confronto pesado que teve com o Mike sobre o jeito terrível que ele vinha tratando o Frank ultimamente. Eu conseguia ver o Mike ficando cada vez mais obcecado em controlar cada detalhe da imagem pública do programa, explicou ela com tristeza, com a voz falhando de emoção ao falar sobre quando questionou o Mike sobre o pagamento do Frank. Naquele momento, a postura do Mike mudou completamente e ele mostrou uma face agressiva. Ele ficou possesso de raiva e chegou a fazer uma ameaça velada, dando um aviso curto e grosso para ela não se meter em assuntos que não eram do interesse dela. A Danielle também contou que encontrou anotações muito estranhas e preocupantes sobre a rotina de remédios do Frank no escritório do Mike, o que só fez o seu sinal de alerta disparar. Quando ela foi confrontá-lo sobre isso, ele simplesmente ignorou as preocupações dela, alegando de forma cínica que estava apenas focado em cuidar da saúde do companheiro. A equipe de advogados de defesa do Mike tentou pintá-lo como se fosse um amigo dedicado e amoroso, alguém que só queria reatar os laços com o Frank antes da sua morte prematura e triste. Eles chegaram a apresentar depoimentos de executivos da emissora que supostamente teriam dado apoio para que o Frank fizesse sua reabilitação e voltasse ao trabalho no programa. No entanto, essa estratégia de defesa desmoronou quando o médico pessoal do Frank Fritz testemunhou que, apesar de todos os desafios de saúde que ele enfrentava, o Frank continuava muito otimista sobre o seu futuro e tinha até planos concretos para abrir o seu próprio negócio de antiguidades e seguir carreira sozinho. O acúmulo de provas, desde as análises médicas detalhadas até aquelas buscas suspeitas e sombrias que ele fez na internet, passando pelos diários pessoais e os relatos emocionados das testemunhas, construíram um caso simplesmente esmagador contra o Mike Wolff.
O julgamento finalmente chegou ao seu ápice com o veredito, trazendo um encerramento para esse caso que chocou o mundo inteiro no ano de 2026. O depoimento do médico do Frank Fritz, feito sob um interrogatório pesadíssimo no tribunal, deu o golpe de misericórdia final em toda a defesa armada pelo Mike Wolff. O doutor afirmou categoricamente que nunca, em tempo algum, prescreveu aquela dose letal do medicamento que foi encontrada no corpo do Frank durante a autópsia detalhada. Esse detalhe técnico e crucial acabou de vez com qualquer esperança que o Mike ainda tivesse de tentar provar para o júri que era uma pessoa inocente. Quando o Mike foi confrontado diretamente com a acusação de ter envenenado a bebida do Frank, aquela pose de homem calmo que ele manteve o tempo todo começou a desmoronar diante de todos na sala. Em um surto repentino de fúria cega, ele perdeu totalmente a cabeça e partiu para cima do promotor, gritando a plenos pulmões para quem quisesse ouvir: "Você não faz a menor ideia do que é criar algo do zero, do nada, só para ver outra pessoa levar todo o crédito e o lucro, enquanto fica dando sorrisinhos falsos para as malditas câmeras. Todo mundo age como se ele fosse tão importante para o sucesso desse programa quanto eu sou, mas isso é uma mentira deslavada." Aquela explosão de raiva pegou todo mundo de surpresa e fez com que os advogados de defesa pedissem um intervalo imediato. Mas o estrago já estava feito e a máscara dele tinha caído. Os jurados confessaram mais tarde que aquele ataque de fúria mudou completamente a percepção deles durante as deliberações finais, revelando toda a inveja profunda e o ressentimento que o Mike guardava há tantos anos, sentimentos tóxicos que ele escondia muito bem por trás daquela sua fachada de bom moço. Conforme as investigações foram se aprofundando, as provas dos motivos financeiros do Mike começaram a se acumular, fechando de vez o cerco contra ele. Os contadores forenses descobriram que apenas alguns meses antes da morte trágica do Frank, o Mike tinha reorganizado discretamente todos os seus negócios para garantir que ele teria o controle total da propriedade intelectual do Frank, caso ele ficasse incapacitado ou morresse. E o que é mais terrível ainda, o Mike Wolff tinha feito um seguro de vida no valor de $5 milhões em nome do Frank, colocando a sua própria empresa como a única beneficiária caso ele viesse a falecer. Os promotores também revelaram que ele tinha transferido secretamente mais de $2 milhões em antiguidades valiosas para uma rede de empresas de fachada, tudo feito para esconder seus movimentos financeiros sujos. O júri, depois de apenas 4 horas de deliberação intensa, voltou para a sala do tribunal com um veredito decisivo, implacável e final. Culpado. O tribunal estava carregado de uma tensão sufocante no exato momento em que o juiz sentenciou Mike Wolff à prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Em um instante absolutamente chocante, Wolff, que tinha se mantido frio e calmo durante todo o julgamento, simplesmente explodiu de raiva diante de todos. Ele se levantou bruscamente, gritando a plenos pulmões: "Vocês não entendem nada! Ele quer destruir tudo que eu conquistei com tanto esforço! Ele quer acabar com o meu legado!" Tomado por uma fúria cega, ele avançou contra a mesa da defesa, fazendo papéis e copos voarem por toda a sala de audiências. A polícia do tribunal agiu com rapidez, mas Wolff conseguiu se desvencilhar, avançando em direção à família de Fritz e debatendo-se descontroladamente antes de ser finalmente imobilizado. No meio daquele caos generalizado, a fúria de Wolff só aumentava a cada segundo. Ele agarrou uma bengala antiga que era uma prova crucial do caso e a brandiu violentamente, atingindo um dos policiais no ombro. "Eu que construí o Caçadores de Relíquias, esse é o meu legado!" ele berrava, enquanto 3 oficiais tentavam desesperadamente derrubá-lo no chão. No meio da confusão, o seu olhar se fixou em Danielle Colby, sua parceira de longa data. "Conte a verdade para eles. Diga a todos quem o Frank é de verdade." Ele rosnava com a voz carregada de desespero, mas Colby, visivelmente abalada, apenas virou o rosto com lágrimas escorrendo, ignorando o apelo dele em um silêncio doloroso.
Documentos do tribunal revelaram como Wolff, de forma sistemática, tentou colocar a equipe contra Fritz, criando um abismo tão profundo entre eles que parecia impossível de consertar. Mesmo depois de ser contido pelos guardas, a raiva dele não diminuía nem por um momento. Ele continuava a gritar frases de efeito, cuspindo palavras venenosas que expunham verdades muito perturbadoras sobre as suas reais ambições obscuras. Eu vou lançar o meu próprio programa. Ele esbravejava com ódio. Ele me disse que eu estava acabado, que a emissora queria ele de volta no meu lugar. Essa confissão deixou todos no tribunal em estado de choque, revelando as rivalidades amargas, tanto pessoais quanto profissionais, que vinham sendo alimentadas por baixo dos panos há muito tempo. Antes de Wolff ser retirado da sala, o juiz se dirigiu a ele com um tom de voz extremamente severo e autoritário, que fez o silêncio reinar novamente. Você pode até se vender para o público como um protetor da história e da cultura, mas, no fundo, você é consumido pelo ódio e por um desejo implacável de domínio. Hoje, a justiça é feita não apenas em nome de Frank Fritz, mas também por todos aqueles que depositaram a sua fé e confiança em você durante anos. Enquanto as pesadas portas da prisão se fechavam atrás dele, as últimas palavras de Wolff ainda ecoavam nos corredores, deixando uma incerteza sombria no ar. Adeus a todos. Seria aquele o apelo desesperado de um homem enfrentando as consequências que merecia? Ou apenas a última atuação de um mestre do engano e da manipulação? A resposta para essa pergunta pode ser um mistério para sempre. O laço entre Mike Wolff e Frank Fritz era, de fato, a alma de Caçadores de Relíquias. Aquela série de televisão imensamente popular que conquistou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo todo por muitos anos. A dupla viajava por toda a América, revirando lojas de antiguidades e cantos escondidos de cidades pequenas em busca de tesouros raros e valiosos. Cada objeto encontrado trazia consigo uma história fascinante. Na televisão, a amizade deles parecia inabalável, construída sobre o respeito mútuo e a admiração sincera. Um amor compartilhado por relíquias e trocas de brincadeiras que faziam a química entre os dois parecer algo natural, leve e muito divertido de assistir. No entanto, longe das luzes das câmeras, as coisas nem sempre eram tão tranquilas ou perfeitas quanto as pessoas imaginavam em casa. A dinâmica única entre aqueles dois homens, com suas abordagens e conhecimentos tão diferentes, era justamente o que mais atraía os telespectadores fiéis. O sucesso do programa vinha das interações que pareciam genuínas, incluindo aquelas pequenas discussões que acabaram virando a marca registrada de Caçadores de Relíquias. Mas, por trás das cenas engraçadas e das negociações intensas, o vínculo entre Wolff e Fritz começou a dar sinais claros de um desgaste profundo. A tensão entre eles só piorou com o passar do tempo, especialmente depois que Fritz se afastou das gravações após a temporada de número 21. Problemas de saúde graves, incluindo complicações no coração e na coluna, foram os principais motivos que o impediram de continuar participando do programa. Além disso, éticas de trabalho totalmente opostas contribuíram para que o distanciamento entre os dois ficasse cada vez mais evidente para a produção. Wolff passou a exercer cada vez mais controle sobre o rumo da série e supostamente isolou Fritz, falando mal dele para os altos executivos da emissora de televisão. Isso fez com que Fritz se sentisse completamente deixado de lado e tratado de uma forma que ele considerava cruel e injusta. As acusações chocantes contra Mike Wolff abalaram o mundo dos reality shows em 2026, colocando o futuro da série em sério perigo. A emissora reagiu imediatamente. Eles removeram todos os episódios que contavam com a participação de Wolff da grade de programação e divulgaram um comunicado oficial para a imprensa. No texto, eles expressavam profunda consternação e ofereciam suas mais sinceras condolências à família de Frank Fritz por todo o sofrimento causado. O estrago continuou quando os grandes patrocinadores começaram a retirar o apoio financeiro, deixando o destino da série por um fio.
e sem perspectiva de retorno. Ao mesmo tempo, a família de Fritz entrou com um processo pesado na justiça, tentando recuperar o controle sobre a coleção de artefatos e os direitos de propriedade intelectual. Eles prometeram publicamente proteger o legado que Fritz ajudou a construir e também estão processando a emissora judicialmente por negligência. A alegação é que a empresa não agiu de forma adequada diante do comportamento cada vez mais instável e problemático que Wolff vinha apresentando nos bastidores. Alguns especialistas renomados em psicologia sugeriram que Mike Wolff pode apresentar traços claros de transtorno de personalidade narcisista. Essa é uma condição mental que pode ser muito agravada pela exposição prolongada à fama excessiva e pelo constante julgamento do público. O Dr. Robert Keller, um psicólogo forense que acompanhou cada detalhe do julgamento, deu a sua opinião técnica sobre o caso. Ele comentou que, embora isso não sirva como desculpa para as atitudes criminosas do réu, ajuda a entender a mente sombria por trás de suas ações. Isso nos fornece uma visão profunda sobre o contraste gritante entre uma imagem pública carismática e uma natureza extremamente manipuladora por trás das câmeras. Indivíduos que possuem traços narcisistas conseguem parecer encantadores e muito bem resolvidos em público, enquanto escondem um rancor profundo e uma necessidade obsessiva de controlar todos ao seu redor. Vocês acreditam mesmo que o Mike Wolff traiu o Frank Fritz de verdade? Ou será que tudo isso não passou de um grande mal-entendido entre os dois amigos? Comente sim se você acha que foi uma traição cruel, ou não se você tiver uma opinião diferente sobre o caso. Nós realmente queremos saber o que vocês pensam sobre isso. A saída abrupta de Fritz do programa pode ter reaberto feridas psicológicas muito profundas, que foram se acumulando silenciosamente ao longo de muitos anos de trabalho. Um ponto que é particularmente perturbador em todo esse caso é a maneira como Mike Wolff parece ter lucrado com a sua fama. Logo nas semanas seguintes ao falecimento de Fritz, ele começou a usar as redes sociais para expressar seus sentimentos de luto, mas, ao mesmo tempo, aproveitou a chance para vender produtos comemorativos ligados ao show. Isso fez com que a promotora Sarah Donovan argumentasse com firmeza, em suas alegações finais, que este caso não se trata apenas de um comportamento criminoso comum, mas sim de um ato planejado de enganação e falsidade contra milhões de telespectadores que confiavam plenamente nele. A investigação oficial revelou que mais de $1 milhão foram arrecadados de forma duvidosa, usando o nome do falecido Frank Fritz. No entanto, o mais chocante é que uma parte enorme desses fundos foi desviada diretamente para contas pessoais controladas pelo próprio Wolff. Assim que ouviram o veredito final, inúmeros fãs dedicados de caçadores de relíquias demonstraram um sentimento profundo de choque e traição total. Robert Jenkins, que acompanha o programa há muito tempo, lamentou profundamente ao dizer: "Nós o convidamos para entrar em nossas salas de estar todas as semanas, acreditando de verdade na sua autenticidade e bom caráter, apenas para descobrir agora que tudo aquilo era apenas uma fachada muito bem montada." Antigos colegas de trabalho e parceiros de Wolff também fizeram questão de se afastar, lançando comunicados surpreendentes e reforçando a urgência de honrar a memória de Fritz. O elenco de caçadores de relíquias sofreu uma divisão interna muito forte, com alguns ainda tentando acreditar na inocência de Wolff, enquanto outros ficaram horrorizados com as provas esmagadoras apresentadas. Danielle Colby, uma das figuras mais importantes e queridas do programa, acabou ficando do lado da promotoria e anunciou publicamente que daria uma pausa em sua carreira profissional diante dessas circunstâncias tão trágicas e dolorosas. Ela expressou seu desejo sincero de que, apesar de tudo o que aconteceu, o legado de preservação da história e das antiguidades que o programa representava ainda possa sobreviver,
Mesmo com a sentença de prisão perpétua aplicada a Wolff agora em 2026, as histórias de vida de ambos os homens continuarão vivas na mídia, embora de formas completamente opostas e contrastantes. Frank Fritz será sempre lembrado como um colecionador, apaixonado e extremamente dedicado, cujo amor genuíno pelas antiguidades inspirou muita gente a valorizar a beleza dos objetos históricos. O seu sorriso contagiante e o seu entusiasmo sem limites permanecerão para sempre guardados com muito carinho no coração de todos os seus admiradores e amigos. Por outro lado, a reputação e o legado de Mike Wolff sofreram danos que são absolutamente irreparáveis a partir de agora. Ele, que antes era visto como um visionário no mundo das antiguidades, agora tem suas conquistas totalmente ofuscadas por atos de traição, ganância e um crime imperdoável. Com Mike Wolff recebendo sua sentença de prisão perpétua, o julgamento finalmente chegou ao fim, marcando o que muitos consideram ser um desfecho justo para seus crimes. Contudo, o mundo de caçadores de relíquias e todo o cenário dos reality shows americanos foram transformados para sempre de um jeito que não tem mais volta. O programa, que antes era um símbolo de respeito à história e preservação da cultura única dos Estados Unidos, agora vê sua imagem manchada por traições, violência e as revelações assustadoras que surgiram dentro do tribunal. Por baixo daquela camada de charme e do amor que parecia sincero pelas antiguidades, uma escuridão muito perturbadora acabou vindo à tona para todos verem. Não tem como não se perguntar se ainda existem outros segredos sombrios escondidos sob a superfície deste caso tão sensacionalista e bizarro. A internet agora está fervendo com rumores impressionantes sobre Rick Harrison, o rosto tão conhecido por trás do sucesso de Trato Feito. Estão espalhando boatos rapidamente, afirmando que Rick, cujo nome verdadeiro é Richard Harrison, teria sido condenado a passar o resto da vida na prisão. Essa notícia bombástica deixou os fãs mais leais em um estado absoluto de choque, tristeza e total descrença. Conhecido por seu conhecimento técnico em itens raros e suas táticas de negociação extremamente afiadas, Rick era muito mais do que apenas uma estrela de TV. Ele era a peça central de uma das lojas de penhores mais icônicas de Las Vegas. Uma figura que representava confiança, sabedoria e autoridade em um mundo que muitas vezes parece um verdadeiro caos de falsificações. Agora, no entanto, essa imagem de confiança corre o risco de desmoronar de vez. Se esses rumores forem verdadeiros, a base de tudo o que pensávamos saber sobre ele pode estar ruindo. Durante muitos e muitos anos, Trato Feito foi o programa favorito de quem buscava uma mistura única de negociações de alto risco, antiguidades extraordinárias e personalidades cativantes que davam vida aos negócios. Milhões de pessoas assistiam fielmente todas as noites, não só pelos objetos antigos, mas principalmente pelas pessoas que estavam atrás daquele balcão, especialmente Rick Harrison, que sempre passava uma imagem de força e de muita justiça. Mas, recentemente, o foco mudou drasticamente, e não se trata mais apenas dos acordos feitos no show. Rick Harrison agora está no centro de uma narrativa muito mais sombria e preocupante do que qualquer um de nós poderia imaginar. Os boatos que cercam a sua vida sugerem que ele pode estar enfrentando consequências legais extremamente graves e pesadas, pintando um retrato totalmente diferente daquele que nos acostumamos a ver no dia a dia da famosa loja de penhores. O que será que está acontecendo de verdade nos bastidores? Será que esses boatos sobre suas batalhas na justiça têm algum fundamento real? Precisamos mergulhar fundo nos detalhes dessa história que surge agora para descobrir toda a verdade sobre Rick Harrison. Antes de mergulharmos ainda mais fundo nessa história absolutamente chocante e cheia de reviravoltas do Rick Harrison, conta pra gente de onde você está nos assistindo agora. Deixa seu comentário aqui embaixo. É realmente maravilhoso poder nos conectar com espectadores de todos os cantos do mundo. Richard Harrison,
que ficou mundialmente conhecido por milhões de pessoas simplesmente como Rick Harrison. Nasceu no dia 22 de março de 1965, na cidade de Lexington, lá na Carolina do Norte. Muito tempo antes de ele se tornar aquele negociador de mente afiada e astuto que todos nós conhecemos no programa Trato Feito, a vida do Rick no começo foi tudo menos tranquila, viu? Com apenas 2 aninhos de idade, sua família decidiu mudar de ares e partiu para San Diego, na Califórnia, local onde ele passaria todos os seus anos fundamentais de formação. Aos 8 anos, o pequeno Rick recebeu o diagnóstico de epilepsia, uma condição de saúde bem séria que acabou atrapalhando muito os seus estudos e o deixava preso dentro de casa na maioria das vezes. Enquanto as outras crianças se divertiam brincando lá fora ou estudavam nas salas de aula, o Rick encontrava o seu refúgio secreto e o seu escape no mundo fascinante dos livros. Ele se aprofundava nos mistérios da história, devorando página após página e criando um arquivo mental gigante que, um dia, daria a ele uma vantagem competitiva única no ramo das antiguidades e penhores. O que começou como uma dificuldade médica desanimadora, acabou o transformando, silenciosamente, em uma verdadeira enciclopédia ambulante de carne e osso, algo que viria a ser a sua principal arma secreta naquele mundo de negociações pesadas e de alto risco sobre a compra e venda de relíquias do nosso passado. A trajetória do Rick mudou radicalmente quando a doença o obrigou a largar a escola durante o 2º ano do ensino médio. Muitos veriam isso como um beco sem saída definitivo, mas o Rick não era de se entregar. Em vez de desistir de tudo, ele usou esse obstáculo como combustível para buscar conhecimento por conta própria, tornando-se um verdadeiro autodidata. Ele mergulhou de cabeça em temas complexos, como o funcionamento do mundo dos negócios e os detalhes mais profundos da história mundial. Enquanto seus colegas de idade estavam trancados em salas de aula, o Rick já estava lá fora, encarando o mundo real e aprendendo tudo lado a lado com seu pai, Richard Benjamin Harrison, que os fãs carinhosamente conhecem como o Velho. Desde bem novinho, Rick foi apresentado a todos os segredos da correria do dia a dia, aprendendo como pechinchar, como negociar e como avaliar o valor real de praticamente qualquer objeto que passasse pela sua frente. Essa educação prática, vinda direto das ruas, deu a ele um olhar clínico e um instinto natural para saber o que é autêntico, habilidades que o jogariam no estrelato e seriam a base sólida de todo o seu império. Com apenas 17 anos, o Rick passou por um momento que mudou o rumo da sua vida para sempre, quando descobriu que sua namorada Kim estava grávida. Os dois se casaram rapidamente e logo se tornaram pais muito jovens dos meninos Corey e Adam. Mas após 8 anos de união, o casamento deles infelizmente acabou se desfazendo. No ano de 1981, a família se mudou para Las Vegas, onde o pai do Rick decidiu abrir uma pequena e bem modesta loja de moedas antigas. Aquela loja tão humilde acabou sendo o ponto de partida e a fundação para algo infinitamente maior do que qualquer um deles poderia sonhar naquele momento. Em 1989, o local evoluiu e se transformou na Golden Silver Pawn Shop, uma fachada discreta que um dia ficaria famosa no mundo inteiro como o coração pulsante do programa Trato Feito. Aqueles anos iniciais foram marcados por muita luta e quase nenhuma facilidade. O Rick e o seu pai encaravam uma rotina de trabalho pesado e sem descanso, cuidando de tudo, desde negócios duvidosos até clientes totalmente imprevisíveis. Todo santo dia trazia um novo desafio para a dupla, e olha, absolutamente nada vinha de mão beijada para eles naquela época de vacas magras. Mas foi justamente no meio dessa confusão e desse caos que o Rick treinou seu olhar para encontrar tesouros raros e construiu um nome muito respeitado na cidade de Las Vegas, já sendo considerado um grande especialista em história e objetos de coleção no início dos anos 2000. Ele percebeu que havia algo mais ali do que apenas uma loja. Ele viu que a rotina deles daria um excelente show de TV. Ele tentou vender a ideia de transformar o drama cotidiano da sua loja em uma série de televisão, mas no começo, as redes de TV simplesmente não quiseram morder a isca. Mesmo assim,
O Rick se recusou a aceitar um não como resposta. Depois de passar anos sendo rejeitado por executivos, sua persistência finalmente deu frutos valiosos. Em 2009, o History Channel finalmente deu o sinal verde, e o Trato Feito estreou na grade, mudando tudo na vida deles num piscar de olhos. O programa revelou para o público um mundo que a maioria das pessoas nunca tinha visto de perto, onde objetos raros, histórias inacreditáveis e negociações de alto valor se misturavam bem ali, atrás do balcão de uma simples loja de penhores. O programa reuniu o carismático Rick, o seu pai de língua afiada e temperamento forte, o eterno O Velho, o seu filho que não leva desaforo para casa, o Corey Big Hoss, e o nosso querido e sempre imprevisível Chumlee. Juntos, eles transformaram meras trocas comerciais em um conteúdo de TV que ninguém conseguia parar de assistir. Cada episódio trazia uma mistura de encontros engraçados com clientes peculiares e lições de história incríveis, enquanto a equipe dava o preço e avaliava de tudo, desde armas de época até itens de coleção raríssimos no mundo todo. Quando o show estreou oficialmente, ele explodiu em popularidade de uma forma assustadora, transformando o Rick, que era apenas o dono de uma lojinha de bairro, em uma estrela nacional. Os telespectadores ficavam fascinados com a sua honestidade nua e crua, seu conhecimento profundo e seu jeito firme de fechar grandes negócios. A sua frase mais marcante, o famoso "o melhor que eu posso fazer é", se tornou um bordão da cultura pop que as pessoas repetiam em todo lugar, indicando que alguém estava prestes a sair dali com bem menos dinheiro do que esperava ganhar. Trato Feito não era apenas uma TV viciante, era também uma forma surpreendentemente educativa de passar o tempo. Cada negociação fechada vinha acompanhada de uma verdadeira aula histórica, mergulhando fundo nas origens e nos segredos por trás daqueles itens raros e inusitados que chegavam até a loja. Essa combinação perfeita de curiosidade com aquele sentimento gostoso de nostalgia conquistou pessoas de todas as idades e fez do programa um dos maiores sucessos de audiência do canal History. A visão empreendedora do Rick transformou o que era uma loja de penhores comum em uma atração turística de nível mundial. O que antes era apenas uma vitrine qualquer na Las Vegas Boulevard se tornou um destino obrigatório para qualquer turista que visita a cidade. As pessoas faziam filas enormes não só para comprar objetos, mas para tentar ver as estrelas do programa de perto ou, quem sabe, até conseguir os seus minutinhos de fama na TV. Os negócios bombaram como nunca antes. O Rick soube aproveitar muito bem todo esse sucesso para crescer, lançando diversos produtos da marca, escrevendo livros que viraram best-sellers e até inaugurando o seu próprio restaurante de sucesso. Tudo isso construído sobre a base sólida desse império de penhores que a fama na televisão ajudou a impulsionar. E a influência do Rick Harrison logo ultrapassou, e muito, as fronteiras do Trato Feito. Ele se tornou uma presença constante e familiar em talk shows famosos, foi destaque nas principais revistas e virou um palestrante muito requisitado em grandes conferências de negócios pelo país. O público se sentia naturalmente atraído pela sua abordagem direta e sem enrolação para o sucesso, transformando as lições aprendidas no balcão da loja em conselhos práticos e valiosos para os desafios da vida real. A história de vida dele ecoou profundamente e serviu de grande inspiração para aspirantes a empreendedores em todos os cantos do mundo. Por trás de todas as câmeras, o Rick era verdadeiramente brilhante que impulsionava o sucesso estrondoso do programa. Conhecido por sua mentalidade calma e altamente estratégica, ele frequentemente intervinha para guiar as atitudes impulsivas do Corey, ou para dar um freio no comportamento totalmente sem noção do Chumlee. A liderança dele nunca foi do tipo espalhafatosa ou para aparecer. Pelo contrário, era algo firme, inteligente e sempre muito decisivo nos momentos críticos. O que torna a trajetória do Rick ainda mais fascinante é justamente o lugar onde tudo começou. Ele acabou abandonando a escola quando ainda era um adolescente, enquanto lutava bravamente contra crises de epilepsia. Mas, em vez de permitir que essa condição definisse quem ele era, ele foi lá e construiu um império do zero.
De uma pequena lojinha em Las Vegas até alcançar a fama global, o Rick não apenas encontrou o sucesso, ele o criou com as próprias mãos. E enquanto os astros do programa podem evoluir e mudar com o passar do tempo, uma coisa permanece absolutamente clara para todos. O Rick Harrison é o verdadeiro coração de toda essa operação. Ele foi a força motriz que transformou uma simples casa de penhores em um fenômeno cultural respeitado em todo o planeta. E agora, em uma escala de 1 a 10, o quanto você acha inspiradora essa jornada do Rick Harrison, saindo da escola precocemente para construir um império, apesar de toda a luta contra a epilepsia? Compartilhe os seus pensamentos com a gente e deixe seu comentário aqui embaixo, explicando por que você se sente dessa maneira. A conexão do Rick Harrison com seu pai, o Richard Harrison, carinhosamente chamado de Velho, era algo que ia muito além dos simples laços familiares de sangue. Era uma parceria sólida, fundamentada em muita garra, lealdade e em uma visão de futuro compartilhada, moldada por décadas e décadas de trabalho duro atrás daquele balcão de negócios. Juntos, eles não apenas criaram a famosa loja Gold e Silver, eles construíram um legado real, baseado em instintos muito aguçados e em uma integridade que nunca vacilou diante de nada. Quando o Velho faleceu, lá no ano de 2018, o Rick não herdou apenas um negócio de sucesso. Ele herdou todo um código de honra e conduta. E cada novo acordo que ele fechou desde aquele dia tem sido um tributo sincero aos valores que o seu pai praticava. Ser sempre inteligente, honesto e duro como aço quando a situação exige. O Rick Harrison pode até ter tirado a sorte grande no mundo dos negócios, mas a sua vida pessoal não foi marcada por tanta tranquilidade assim. O seu segundo casamento, com a Tracy Harrison, durou impressionantes 27 anos antes de chegar ao fim com um divórcio no ano de 2011. Foi um desfecho silencioso para um capítulo muito longo da sua história. Apenas 2 anos depois desse rompimento, o Rick se casou novamente, dessa vez com a Diana Burdett. E olha, o casamento não foi nem de longe uma cerimônia comum ou convencional. O Danny Coker, do programa Loucos por Carros, foi quem celebrou toda a cerimônia, enquanto o favorito dos fãs, o Chumley, trouxe um toque de humor ao atuar como portador oficial das alianças. Foi um evento chamativo, divertido e com a cara de Las Vegas. Mas, mesmo com todo esse brilho, a busca do Rick por um amor duradouro teve a sua cota considerável de obstáculos e reviravoltas. O Rick Harrison não se deu por satisfeito apenas com a fama da televisão. Ele soube transformar o seu sucesso em um império que não para de crescer, localizado bem ao lado da sua icônica casa de penhores. Ele inaugurou o Rick's Row em Smoke Barbecue and Tavern, um empreendimento de gastronomia que se tornou referência na região, misturando o sabor do churrasco com o mundo dos negócios bem no coração de Las Vegas. Lá no ano de 2011, ele também lançou o livro Licença para Negociar, uma obra reveladora e cheia de histórias nunca contadas sobre o que acontece nos bastidores do balcão. Conhecido por ter um olhar clínico e instintos certeiros, o Rick já negociou de tudo, desde relíquias da antiguidade até carros clássicos e raros. Contudo, o que realmente o destaca dos demais é a sua humildade e disposição em admitir abertamente quando ele simplesmente não sabe algo sobre um objeto. Ele costuma chamar especialistas com frequência, e não faz isso por sinal de fraqueza, mas porque homens de negócios inteligentes sabem exatamente quando é a hora de parar e ouvir quem entende do assunto. O Rick, uma vez, conseguiu uma vitória enorme, com um achado surpreendente. Um anel do Super Bowl de 2000 e um dos New England Patriots, arrematado por apenas $2.600. Naquela época, parecia ser uma compra muito ousada e arriscada, mas o valor do item disparou tempos depois, tornando essa uma das suas jogadas financeiras mais brilhantes. E algo ainda mais impressionante foi quando ele adquiriu moedas de ouro espanholas, que foram recuperadas de um naufrágio histórico ocorrido no ano de 1715.
Aquilo não foi apenas um simples acordo comercial. Revelou a sua profunda e antiga fascinação por tesouros perdidos e por fragmentos da história que foram esquecidos pelo tempo. Apesar de todo esse sucesso estrondoso, a vida do Rick deu uma guinada repentina e totalmente inesperada em 2023, quando ele se viu no centro de uma investigação federal de grandes proporções. Isso deixou tanto os seus seguidores quanto as pessoas do seu círculo mais íntimo em estado de choque. Uma equipe composta por agentes do FBI e oficiais da Receita Federal Americana, além de membros do Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural, realizaram buscas tanto na casa dele em Las Vegas, quanto na loja Gold e Silver, deixando todos se questionando o que estaria por trás dessa movimentação tão dramática. No momento exato em que a batida policial acontecia, o clima era de absoluta tensão e incerteza no local. Testemunhas presentes descreveram uma cena que parecia ter saído diretamente de um filme de suspense. Clientes e funcionários foram mantidos no local enquanto os agentes confiscavam computadores, documentos sigilosos e vários artefatos da loja. O Corey Harrison, filho do Rick, estava presente no momento e comentou mais tarde sobre o quão rápido e assustador tudo aquilo aconteceu diante dele. Ele chegou a dizer que naquele instante tudo parecia um pesadelo terrível ou um sonho muito difícil de acreditar que era real. Pouco tempo depois, vídeos do Rick sendo escoltado por agentes do serviço secreto para fora de sua própria casa se espalharam como um rastro de pólvora nas redes sociais, alimentando especulações pesadas. Conforme a investigação avançava, ficava cada vez mais claro que as autoridades federais estavam apurando acusações muito sérias. Tratava-se de um esquema complexo envolvendo evasão de impostos, lavagem de dinheiro e a venda ilegal de artefatos com procedência duvidosa. Essa investigação profunda foi desencadeada após transações financeiras suspeitas serem detectadas, além de denúncias feitas por antigos parceiros de negócios do empresário. Mesmo diante de todo esse barulho e do imenso escrutínio público que ele vem enfrentando desde então, o Rick tem conseguido manter uma postura firme e composta, continuando a gerir os seus negócios enquanto aguarda que a justiça e a investigação esclareçam toda a verdade sobre o caso. Apesar de todos esses desafios monumentais, o Rick Harrison inegavelmente garantiu seu lugar como uma das figuras mais influentes e marcantes de toda a história dos reality shows. A sua transformação de um garoto quieto e focado nos livros em um empresário de visão e uma lenda absoluta do programa diz muito sobre a sua resiliência, sua habilidade e sua incrível capacidade de se adaptar às mudanças. Após a operação policial, a rede de televisão optou por suspender temporariamente a produção de novas temporadas das estrelas do programa, emitindo um comunicado oficial bem curto, dizendo que estava monitorando a situação de perto e que decidiria os próximos passos assim que novas informações surgissem até o ano de 2026. Enquanto isso, a famosa loja Gold and Silver Pawn Shop continuava de portas abertas, mesmo que o movimento dos negócios tivesse sofrido um baque bem grande por causa de todo esse drama judicial que envolvia o nome do Rick. A equipe de defesa do Rick foi muito rápida em vir a público para jurar de pés juntos que ele era totalmente inocente de todas as acusações, batendo na tecla de que toda essa investigação não passava de um baita mal-entendido terrível que seria esclarecido em pouquíssimo tempo. O advogado dele, David Marshall, um sujeito famosíssimo lá em Las Vegas e que já defendeu vários clientes celebridades de alto escalão, declarou com toda a confiança do mundo que o Rick sempre tocou os seus negócios com total transparência e seguindo a lei à risca. Mas, conforme a investigação avançava, uns detalhes bem perturbadores e sombrios começaram a aparecer. As autoridades afirmam categoricamente que têm em mãos provas que sugerem que o Rick teria arquitetado todo um esquema para, de forma deliberada, declarar o valor de peças históricas bem abaixo do que elas realmente valiam, tudo para diminuir a sua carga de impostos, enquanto vendia tudo por debaixo dos panos pelo seu verdadeiro preço de mercado.
Os investigadores alegaram ainda que o Rick usava intermediários e laranjas para conseguir itens roubados, o que incluía documentos de uma importância histórica enorme e artefatos raríssimos que antes pertenciam a museus e colecionadores particulares muito importantes. Registros do tribunal revelaram mais tarde que a investigação começou de verdade só depois que um ex-funcionário do Rick resolveu abrir o bico e contar tudo o que sabia. Essa pessoa afirmou que participou diretamente da compra de muitos desses itens valiosos e deu detalhes sobre um sistema de contabilidade paralelo, uma espécie de caixa 2, que o Rick usava para esconder transações cabulosas que ele não queria nos livros oficiais. O Rick acabou sendo preso logo em seguida, mas conseguiu a liberdade sob fiança apenas um dia depois e teve que encarar o tribunal bem rápido para dar explicações. Ele foi formalmente acusado de uma série de crimes gravíssimos perante a justiça, como sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, comércio de produtos roubados e até conspiração para comprar artefatos históricos de forma ilegal. E olha aqui, mesmo com o advogado David Marshall insistindo na inocência do seu cliente, a pressão do Ministério Público só aumentava a cada dia. O julgamento se arrastou por quase um ano inteiro, com uma enxurrada constante de provas que incriminavam o empresário de forma devastadora. No começo, o Rick negou todas as acusações, mantendo uma postura firme de que era um homem inocente e íntegro. Mas quando seus antigos parceiros subiram ao banco das testemunhas e começaram a depor contra ele, a situação dele ficou extremamente complicada e cada vez mais perigosa. A acusação botou na mesa uma montanha de extratos financeiros, conversas criptografadas de difícil acesso e depoimentos de ex-empregados que juraram que o Rick mandava alterar os registros para camuflar grandes transações ilícitas que aconteciam na loja. Uma das provas mais chocantes e comprometedoras foi uma série de mensagens trocadas entre o Rick e um fornecedor que ainda não foi identificado pelas autoridades. Nessas mensagens, o Rick supostamente discutia formas de apagar a origem de um documento do século XVIII que se acredita ter sido roubado do arquivo de uma universidade conceituada. Em um outro trecho da conversa que veio à tona, ele teria bolado um plano ardiloso para burlar as regras de declaração de pagamentos feitos com grandes quantias de dinheiro em espécie. Durante todo o julgamento, o Rick não baixou a cabeça e continuou aparecendo regularmente em vários programas de televisão, principalmente naqueles canais com uma pegada mais conservadora. Ele se pintava como a grande vítima de um esforço armado para destruir tanto a sua reputação quanto o sucesso estrondoso das estrelas do penhor. Os apoiadores dele se uniram e criaram hashtags como Liberdade para o Rick, e até fizeram protestos na porta do tribunal para gritar contra a forma como o caso estava sendo levado pela justiça. No entanto, para muita gente que o admirava, ver a queda do Rick foi um choque tremendo e um golpe muito duro de digerir. Aquela imagem do empresário esperto, prático e direto que a gente via na TV agora estava manchada por um mar de problemas legais, deixando fãs e críticos de queixo caído sem acreditar no que estava vendo. A decisão final do juiz deixou todo mundo, desde os advogados mais experientes até as pessoas que só passavam por ali, completamente atordoados e em choque. No momento em que o veredito foi lido em voz alta, um silêncio pesado e ensurdecedor tomou conta de toda a sala do tribunal. Durante o processo todo, o Rick quase não demonstrou emoção nenhuma, mas naquela hora exata, ele ficou visivelmente pálido. Parecia que o sangue tinha fugido do rosto. O filho dele, Corey, abaixou a cabeça e escondeu o rosto com as mãos, enquanto o Chumley, seu amigo de longa data, saiu correndo da sala debulhado em lágrimas e sem chão. Algumas pessoas que estavam assistindo comentaram que a sentença pareceu pesada demais para as acusações. Só que o juiz fez questão de enfatizar que aquilo ali era muito mais do que apenas crimes financeiros comuns. Era um castigo pelo dano irreparável que o Rick causou a tesouros culturais e históricos que pertencem a toda a humanidade. Mesmo com toda essa polêmica, muitos fãs fiéis do Rick continuaram do lado dele.
convencidos de que ele merecia uma segunda chance e um pouco de compaixão nesse momento difícil. Eles chegaram a organizar grupos de apoio bem grandes nas redes sociais para defender o ídolo, lembrando a todo mundo o impacto positivo que as estrelas do penhor tiveram ao tornar a história muito mais acessível e interessante do que nunca. O Rick me ensinou a amar a história de um jeito que a escola nunca conseguiu, disse um fã emocionado. Agora é a nossa vez de mostrar para ele que não esquecemos de tudo o que ele fez de bom por nós. Esses seguidores batem na tecla de que as contribuições dele para dar vida à história para milhões de pessoas não deveriam ser apagadas por causa desses problemas sérios na justiça. Sr. Harrison, o senhor se apresentou ao público americano como um protetor da história. Alguém que valoriza artefatos e respeita a nossa herança compartilhada, disse o juiz de forma bem severa durante a sentença. Mas a verdade nua e crua é que o senhor estava envolvido em uma rede de tráfico ilegal que ajudou no saque sistemático e na destruição de tesouros culturais que não têm preço. Tudo isso por puro lucro pessoal. Este tribunal não pode, de maneira alguma, fechar os olhos para a gravidade das suas ações. As palavras do juiz ecoaram por todo o tribunal, selando de vez o destino de Rick Harrison e colocando um ponto final na carreira brilhante de uma das figuras mais amadas do mundo dos penhores, agora, em 2026. Imediatamente após a leitura do veredito final no tribunal, o clima ficou extremamente tenso. A equipe jurídica do Rick não perdeu tempo e já entrou com um pedido de recurso, argumentando com firmeza que a sentença foi pesada demais e que acabou violando os direitos civis dele, especialmente por se tratar de um crime que não envolveu nenhum tipo de violência física direta. Os advogados também tentaram conseguir uma permissão para que o Rick fosse solto sob fiança, enquanto todo esse processo de apelação estivesse correndo na justiça, mas esse pedido foi negado de forma curta e grossa pelas autoridades. A imagem impactante do Rick sendo escoltado para fora do tribunal, devidamente algemado, tomou conta das capas dos jornais e das redes sociais em questão de minutos, virando o assunto principal em todo lugar. A opinião do público acabou se dividindo de uma maneira muito profunda e muitos dos fãs mais fiéis e dedicados do Rick continuaram bem desconfiados com tudo o que aconteceu, suspeitando que existe muito mais por trás desse caso do que o que foi revelado e acreditam piamente que ele acabou sendo usado como um bode expiatório para mascarar problemas muito maiores que acontecem no mercado de artefatos históricos. Enquanto isso, do outro lado dessa moeda toda, diversos historiadores e especialistas renomados em patrimônio cultural fizeram questão de elogiar a sentença rigorosa, enxergando essa decisão como um passo vital e necessário para combater o tráfico ilegal de itens históricos de grande valor. Em resposta direta a esse veredito, a base de fãs do Rick se uniu e organizou uma grande mobilização chamada de Campanha Corações pelo Harrison, conseguindo reunir mais de 100 mil assinaturas de pessoas que exigem uma reavaliação urgente da sentença imposta. Nós não estamos tentando negar que o Rick possa ter cometido um deslize ou um erro, mas essa pena não representa a justiça. É puramente vingança, desabafou Melissa Akimikins, que é a grande organizadora dessa campanha. Uma sentença de prisão perpétua para um crime que não teve violência é algo simplesmente injusto e desproporcional sob qualquer ponto de vista. Por isso, estamos pedindo encarecidamente que todos assinem a petição oficial ou façam qualquer doação para o fundo jurídico que sustenta a defesa do Rick. Cada oração feita, cada mensagem carinhosa de apoio e cada pequena contribuição financeira podem ajudar a garantir que ele tenha, pelo menos, uma chance justa de se defender nesse recurso. Corey Harrison, o filho do Rick, falou publicamente com muita emoção carregada na voz. O meu pai pode sim ter cometido alguns erros na vida, mas ele definitivamente não merecia passar o resto dos seus dias e acabar morrendo dentro de uma prisão. Ele é um homem de bem e merece uma oportunidade real de consertar as coisas e mostrar o seu valor. Enquanto tudo isso acontecia, a rede de televisão que exibia seu programa não perdeu tempo em se distanciar totalmente do Rick,
cancelando oficialmente a produção com as estrelas do penhor e tirando todas as reprises do ar imediatamente. Em uma nota oficial, a emissora expressou uma decepção profunda com as atitudes recentes do Rick, batendo na tecla do seu compromisso inabalável com a preservação e o respeito total ao patrimônio cultural da humanidade. Ele, que antes era uma figura extremamente querida e admirada no mundo todo pela televisão, agora, o Rick Harrison se vê obrigado a enfrentar uma realidade que é completamente diferente de tudo o que conhecia. Uma vida dominada por polêmicas pesadas, batalhas judiciais sem fim e muitas incertezas que ainda pairam sobre o seu futuro. Você realmente acredita que esses problemas judiciais do Rick Harrison não passam de um grande mal-entendido ou acha que tem muito mais caroço nesse angu do que o que foi contado? Comenta aí embaixo com sim, se você acha que ele é inocente, ou escreva não se você acredita que todas essas acusações são verdadeiras. A gente quer muito saber a sua opinião sincera nos comentários. Muito antes de todos esses problemas com a justiça estourarem, o Rick Harrison já era uma figura super conhecida, e não era só por causa do seu famoso reality show na TV, mas ele também se destacava como um empresário de muito sucesso que soube expandir seus negócios para muito além daquela famosa loja de penhores de ouro e prata que o tornou mundialmente famoso. O seu faro empreendedor o levou a abrir uma rede de restaurantes e bares badalados na cidade de Las Vegas. E ele já tinha planos bem encaminhados para expandir essas marcas para várias outras cidades pelo país. Mesmo com todo o estrago que esse escândalo provocou na sua imagem perante o público, as conquistas empresariais do Rick e o legado que ele construiu na indústria são coisas impossíveis de serem ignoradas. No momento atual, o Corey Harrison assumiu as rédeas de tudo e está gerenciando a loja de penhores de ouro e prata de forma totalmente integral. Embora o movimento do negócio tenha sofrido bastante logo após o escândalo estourar, a loja ainda se mantém como um dos pontos turísticos mais visitados e populares de Las Vegas. Para tentar reconstruir a confiança das pessoas, o Corey decidiu focar em uma mudança total de imagem, colocando a transparência em todas as transações como a prioridade número 1 do estabelecimento, e ele também está buscando fechar parcerias com museus e várias instituições de ensino para promover práticas de coleção que sejam totalmente éticas e dentro da lei. Em uma entrevista muito emocionante concedida 6 meses depois da condenação do Rick, o Corey contou sobre as enormes dificuldades de manter o negócio da família de pé enquanto tinha que encarar de frente todos os problemas graves que surgiram durante o julgamento. Nós passamos a utilizar processos de verificação extremamente rígidos para cada item que decidimos comprar aqui na loja. O Corey fez questão de explicar. O que aconteceu lá atrás foi errado. Não tem como passar pano para isso, e por isso mesmo estamos totalmente comprometidos em fazer parte da solução agora, e não mais do problema. Austin Chamblee Russell, que sempre viu Rick como uma figura de pai e um grande mentor na sua vida, também compartilhou como tem lidado com esses sentimentos tão confusos. Eu aprendi lições valiosas com os princípios de negócios sólidos que o Rick me ensinou, e são coisas que eu vou levar comigo pelo resto da minha vida, revelou o Chamblee durante uma conversa sincera em um podcast. Mas eu também precisei encarar a realidade de que existia um lado dele que eu simplesmente não conhecia. Ou que talvez eu estivesse escolhendo não enxergar por todo o carinho que tenho por ele. Para toda a família Harrison, agora o foco mudou totalmente, e eles estão concentrados em dar todo o suporte emocional para o Rick durante esse processo de recurso, enquanto trabalham sem parar para limpar o nome da loja de penhores e garantir que o negócio tenha um futuro seguro. A decisão do Corey de assumir o controle total dos negócios surpreendeu muita gente, especialmente quem lembrava da sua fama de ser meio impulsivo quando aparecia no programa com as estrelas do penhor. No entanto, o seu instinto, apurado para os negócios, tem provado para todo mundo que ele é mais do que capaz de carregar e proteger o legado da sua família.
Essas mensagens de apoio constante que chegam dos fãs têm sido como um verdadeiro balão de oxigênio para o meu pai nesse momento tão difícil, compartilhou Corey em uma nota à imprensa enviada recentemente. Ele contou também que o próprio Rick faz questão de ler pessoalmente cada carta que recebe na prisão, e que se sente renovado e muito mais forte ao ver quanta gente ainda acredita na família Harrison, mesmo com tudo o que aconteceu até agora em 2026. No meio de toda essa confusão, a família decidiu organizar vigílias todos os domingos, bem em frente à loja de penhores, onde os fãs mais leais se juntam para rezar e mostrar que estão do lado do Rick. Para aqueles que moram longe e não conseguem ir pessoalmente, a família faz um apelo para que enviem cartas, cartões de apoio ou até mesmo fotos daqueles momentos favoritos que viveram acompanhando as estrelas do penhor na TV. Esses pequenos gestos de atenção fazem uma diferença monumental na vida de um homem que está atravessando o período mais sombrio e triste de toda a sua existência. O Corey explicou que, apesar de todos os obstáculos gigantescos que apareceram no caminho, ele continua muito confiante de que a loja de penhores de ouro e prata vai conseguir resistir a essa tempestade e sairá ainda mais forte. O meu pai me ensinou absolutamente tudo o que sei sobre este negócio, ele costumava ressaltar com muito orgulho. Aqueles valores tão sólidos que ele me incutiu desde cedo são a base fundamental sobre a qual estou construindo o meu futuro agora mesmo. Nós cometemos alguns erros bem graves pelo caminho, mas esta loja faz parte da alma de Las Vegas há mais de 30 anos, e eu estou totalmente determinado a garantir que ela prospere por, no mínimo, mais outros 30. A trajetória de Rick Harrison tem sido nada menos que extraordinária e surpreendente. De um simples e modesto penhorista ao empresário de grande sucesso e um verdadeiro ícone mundial dos reality shows, e agora, para a surpresa de todos, um detento condenado cumprindo pena atrás das grades, essa sua transformação tão drástica serve como um lembrete impactante de quão rápido o destino pode mudar, especialmente sob o brilho implacável e cruel da fama. Vários críticos culturais têm traçado comparações profundas entre a queda de Rick e uma tragédia de Shakespeare, onde um homem imerso na história acaba transformando os próprios artefatos que antes tanto valorizava em ferramentas para a sua própria ruína. A sua história de vida acabou evoluindo para um conto de advertência sombrio e muito real, que ilustra perfeitamente os perigos ocultos do sucesso e aquela linha extremamente tênue que separa as jogadas de mestre nos negócios de atividades criminosas. Essa reviravolta chocante abalou profundamente o mundo da televisão e deixou o negócio da sua família em um estado de total vulnerabilidade. Agora, sem o líder carismático que antes o impulsionava com tanta garra. Nestes tempos tão difíceis e sombrios, Rick Harrison poderia realmente contar com todo o apoio e o carinho sincero de seus fãs mais fiéis. Se você se divertiu durante todos esses anos com o entretenimento que ele proporcionou no programa Trato Feito, considere seriamente enviar algumas palavras de encorajamento, mensagens positivas, ou até mesmo as suas orações neste momento. A família Harrison criou um site dedicado exclusivamente para isso, onde os fãs podem deixar mensagens de apoio que serão enviadas diretamente para o Rick na prisão. Os familiares mencionaram, bastante emocionados, que essas mensagens têm sido uma fonte essencial de conforto e de força para ele conseguir suportar tudo isso. Além disso, o site também disponibiliza um endereço para o envio de cartas físicas, na esperança de que cada uma delas possa trazer um pouco de luz para a vida do Rick durante este período tão complicado. Como a própria família bem destacou, o Rick sempre deu um valor imenso ao público de Trato Feito, e saber que vocês ainda estão lá por ele significa mais do que qualquer palavra possa expressar. Com Mike Wolfe recebendo uma sentença de prisão perpétua, o julgamento finalmente chegou ao fim, marcando o que muitos consideram um desfecho justo para os seus crimes terríveis. No entanto, o mundo de caçadores de relíquias e todo o cenário da televisão de realidade americana foram alterados de uma forma que jamais voltará a ser a mesma daqui para frente. O programa,
que antes era visto como um grande símbolo de respeito pela história e de preservação da herança única da América, agora vê a sua imagem completamente manchada por traição, violência e pelas revelações chocantes que surgiram durante as sessões no tribunal. Por trás daquela fachada de charme e de um amor que parecia tão sincero pelas antiguidades, uma escuridão perturbadora e profunda foi finalmente revelada ao mundo. E agora, não podemos deixar de nos perguntar: será que existem ainda mais segredos terríveis escondidos sob a superfície deste caso tão sensacionalista?